Eu vou trazer uma palavra aqui para você nessa noite e eu quero que você abra o seu coração. Está em Efésios capítulo 6, o versículo de número 12. Diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra sangue e nem carne, e sim contra os principados deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu vou repetir esse versículo. A nossa luta não é contra sangue e nem carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? É esse versículo que eu quero trabalhar com você, é em cima desse texto que eu quero trabalhar com você. E o tema da nossa mensagem hoje, o tema daquilo que eu vou estar falando para você hoje, é a necessidade de nós entregarmos a nossa casa para Deus. Existe uma necessidade em nós de entregar a nossa casa para Deus. E talvez você já tenha visto muitas palavras sobre isso, mas eu quero trazer essa mensagem ao seu coração, que Deus vai descortinar algo novo, poderoso, uma revelação do céu sobre a sua vida. Quando você pede uma resposta para Deus, toda vez que você pede uma resposta para Deus, Deus responde no nível da sua credulidade ou da sua incredulidade. Toda vez que você pede uma resposta para Deus, Deus responde. Toda vez que você pede, Deus responde. Ele responde no nível da tua credulidade ou no nível da tua incredulidade, mas Ele responde. Agora uma coisa, toda vez que Ele responde, tem volta. Ele vai também querer um momento para ter uma resposta de nós. Ele vai querer a resposta. O exemplo disso bem claro, bem prático, é Gideão. Gideão fez prova com Deus, ele pediu resposta para Deus. O anjo apareceu para ele e disse: Gideão, homem valente, valoroso. Ele disse: não, eu sou o menor da minha casa. Não, mas Deus te escolhe para fazer uma obra grandiosa. Você vai libertar o povo, você vai vencer. Então Gideão, ele faz uma prova com Deus: Senhor, molha o pano e deixa o chão seco. Então o Senhor molha o pano na noite e tal, o chão fica seco. Não, Senhor, agora molha o chão, deixa o tecido ali seco. Deus responde de novo. Ele faz mais uma prova, Deus responde. Só que Deus respondeu ele para que ele pudesse entender que Deus estava falando com ele. Só que Deus vai querer uma resposta de Gideão. Agora, no nível da sua incredulidade ou da sua credulidade, Deus pede uma resposta para ele. Qual é a resposta? Deus faz prova com ele também. Chama o povo, chama o exército de todos aqueles que eu te entreguei, chama os covardes. Muitos covardes. Deus diz: libera esses covardes. Aí agora o Senhor diz: vai lá beber, pede para o povo beber água, pede para os soldados tomar água, e eles vão tomar água. E quando eles estão ali tomando água, o Senhor diz assim: ó, tira mais esse tanto de 1000 aí e fica somente com 300. Então, da mesma forma que Gideão pediu uma prova para Deus, Deus agora está provando Gideão se ele está realmente focado e crédulo naquilo que Deus falou para ele. Ele está crente naquilo que Deus falou para ele, ele está aprovado naquilo que Deus falou para ele. Então Deus está pedindo agora a resposta. E toda vez que nós pedimos uma resposta para Deus, que nós pedimos para Deus falar conosco, Ele responde. Mas entenda uma coisa, Ele sempre vai querer uma resposta depois. Ele também vai pedir uma resposta para nós. Então, você sabe, nós pedimos muitas coisas para Deus. E eu falo como um todo. O mundo, as pessoas, a igreja, no geral, pede muitas coisas para Deus. E nós temos pedido muitas coisas para Deus. Nós temos pedido muitas respostas para o Senhor. E eu sei que você está aqui agora, você vai se familiarizar muito bem com isso, porque nós temos pedido muitas coisas ao Senhor. E eu creio que esse tempo é um tempo em que Deus está pedindo uma resposta ao povo. Eu creio que nós estamos vivendo agora em um momento em que Deus está pedindo uma resposta. Deus quer agora uma resposta. Ele está botando todo mundo em prova. Ele está botando toda a humanidade em prova. Ele está botando toda a terra em prova. O Senhor pede uma resposta agora do seu povo. A Bíblia diz que haveria dias em que demônios seriam soltos sobre a face da terra. Esses demônios estariam presos, estariam amarrados, trancafiados em correntes, em cadeias eternas. Porém,
existiria um tempo em que esses demônios seriam soltos para atormentar a terra. E eu creio, queridos, eu acredito que alguns desses demônios, alguns deles já foram soltos, porque está acontecendo muita coisa na terra, está acontecendo muita coisa no mundo que a gente não consegue entender, que a gente não consegue compreender. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e muitas vezes a gente fica se perguntando: meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Amém? Eu fico grato ao Senhor pelo seu amém, pela sua concordância aí nessa hora, compartilhando conosco dessa palavra poderosa. Nós precisamos restaurar a origem de muitas coisas nas nossas vidas. E eu queria que você falasse isso para você, onde você está aí. Você precisa restaurar a origem de muitas coisas na sua vida nesse tempo. Porque esse é um tempo em que o Senhor está pedindo respostas para nós. Esse é um tempo que o Senhor está pedindo algumas respostas para o seu povo. Então, quando a Bíblia fala que a nossa luta não é contra principados, esses principados, existe uma compreensão e existe um entendimento de quem eles são. A Bíblia fala de Jezabel, a Bíblia fala de Mamon, a Bíblia fala de Leviatã, a Bíblia fala de principados. Mas sabe, existe um principado, que esse principado ele está causando muita diversidade, uma diversidade muito grande de distúrbios familiares. As famílias estão sendo atacadas, desde o relacionamento, as mais íntimas, as mais profundas, as mais profundas relações. As famílias estão sendo atacadas. Então Jezabel, querido, quando a gente fala de Jezabel, não é a esposa de alguém. A Bíblia, quando cita Jezabel, não está falando da esposa de alguém, está falando de um espírito que trabalha para desconstruir o padrão familiar de Deus na terra. Quando a Bíblia fala de Jezabel, está falando de um espírito que trabalha para desconstruir o padrão familiar de Deus na face da terra. Você entende isso? Amém? Então, é por isso que a promessa de Deus, ela vai estar aqui no último versículo do Antigo Testamento, quando fala sobre Elias, que Deus ia restaurar a família. Olha só o que a Bíblia fala nos últimos versículos do Antigo Testamento. Olha só, Mateus aqui, aí vem para Malaquias, e nós vamos no último versículo do Antigo Testamento. Olha só o que está dizendo. Deixa eu encontrar aqui rapidão. Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Olha só o que a palavra diz nos últimos versículos do Antigo Testamento. Eis que eu vos enviareis o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O espírito de Jezabel é o espírito que trabalha para desconstruir o padrão familiar sobre a terra. E esse espírito, esse principado, já está atacando em muitos níveis, em muitas áreas das famílias. Por exemplo, de repente o filho chega e diz: não, eu sou ateu. Do nada o filho chega e já não tem mais uma afeição pela sua origem sexual. De repente o filho chega e diz assim: não, eu vou ser um ativista, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Abandona tudo. De repente muitas pessoas começam a negligenciar aquilo que foram escolhidos para ser nessa terra. E a gente fica sem entender por que tantos ataques, por que as famílias são tão atacadas nesse tempo por espíritos do mal, ou por situações adversas, e tudo causado por principados que estão atacando nesse tempo. Então é por isso que a Bíblia fala de uma promessa de restauração para a família, e está exatamente nos últimos versículos do Antigo Testamento, porque fala do profeta Elias. E por que fala que é o profeta Elias que surgiria para combater esse espírito naqueles dias em que ele viria para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais? É porque Elias foi aquele que enfrentou Jezabel. Elias foi o profeta que enfrentou Jezabel. Então a Bíblia descreve: nos últimos dias Elias vai surgir e vai converter o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra. O
grande e terrível dia do Senhor se aproxima. Então eu creio, queridos, que estamos no tempo em que os corações precisam ser convertidos. Coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Quem era Jezabel? Jezabel era uma mulher que tomou a frente do governo da sua casa. Essa era Jezabel, a mulher que tomou a frente do governo da sua casa. Ela desconstruiu o padrão familiar de Deus na terra. Essa é Jezabel. Então preste atenção para que você não perca nem nada dessa palavra, para que você entenda o que eu estou dizendo. Jezabel é aquela que desconstruiu o padrão familiar de Deus na terra. Ela desconstruiu. É por isso que Jesus olha para João Batista e diz: olha, esse é Elias, o Elias que havia de vir. Por quê? Porque João Batista foi aquele que confrontou Herodes, quando ele disse: adúltero, essa mulher que está sentada do teu lado não é tua, é do teu irmão. Então João veio e confrontou Herodes. Então Jesus olhou para João e disse assim: esse é o Elias que havia de vir sobre a face da terra. Porque é ele que confronta o padrão errado, o padrão familiar que está errado. É o Espírito de Deus que confronta o padrão familiar que está errado. Na igreja de João, Herodes não poderia congregar até ele devolver a mulher do seu irmão. Ele não poderia congregar. Então, agora, como Elias derrubou Jezabel? Como foi que Elias derrubou Jezabel? Não foi apontando a troca de lugar da sua casa. Não foi apontando a troca de padrão da sua casa. Ele não derrubou ela dessa forma, dizendo: ó, Jezabel, tu tomou o lugar do teu marido na tua casa. Ele não derrubou Jezabel dessa forma, dizendo: olha, Jezabel, você desconstruiu o padrão de Deus na terra, você não pode fazer isso. Não. Como foi que Elias derrubou Jezabel? Ele levantou um altar. Ele levantou um altar e colocou fogo naquele altar. Foi assim que ele derrubou o trono de Jezabel. Amém? Foi assim que Elias derrubou o trono de Jezabel. Ele levantou um altar e colocou fogo naquele altar. Altar define trono, trono define governo. Deus voltou a governar. Foi por isso que Jezabel caiu. Quando Elias levantou um altar, colocou fogo. Altar define trono e trono define governo. Quando Elias fez isso, Deus volta a governar e Jezabel cai. Amém? É assim que nós vamos vencer as nossas batalhas. Você não está lutando contra... Você não pode lutar contra carne e sangue. A sua luta não é essa. A sua luta não é contra o seu irmão. A sua luta não é contra a sua irmã. A sua luta não é contra o seu pai. A sua luta não é contra a sua mãe. A sua luta não é contra os seus parentes. A sua luta não é contra o seu patrão. A sua luta não é contra a esquerda ou a direita. A sua luta não é essa. A sua luta é contra principados e potestades. E se você não entende isso, você vai continuar fazendo muitas coisas e essas coisas não vão dar certo, porque você está no lugar errado. O trono que você está levantando é um trono que não é para Deus. A sua casa não encontra ainda um lugar adequado para o Senhor governar. Então, como nós vamos vencer essas guerras que nós enfrentamos diárias? Devolvendo o altar para Deus dentro dos nossos lares. Como nós podemos vencer as guerras que se apresentam nesse tempo? Devolvendo o altar para Deus, devolvendo o governo da nossa casa para o Senhor, devolvendo a adoração a Ele, devolvendo o trono, devolvendo o altar, devolvendo o governo para o Senhor. Por isso o tema dessa mensagem no início era a necessidade de entregar a nossa casa para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, a questão é que a gente fica lutando contra o natural, com as guerras, com as armas humanas, querendo revidar, querendo entrar, querendo jogar piada, querendo fazer isso, querendo fazer aquilo. E a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta não é natural, a nossa luta é espiritual. Quando a nossa luta é espiritual, então a gente consegue vencer. Olha só,
Jeú derrubou a Jezabel natural, ele derrubou a pessoa de Jezabel, não foi Elias que derrubou. Mas sabe por que Jeú derrubou Jezabel? Porque Elias já tinha derrubado o seu trono. Só por isso. Antes de Jezabel cair, o seu trono precisou cair. Elias derrubou esse trono, porque esse trono não se derrubava naturalmente. Esse trono se derrubava com altares levantados. Então caiu porque Elias já tinha derrubado. E quando você muda o altar, muda o trono. E quando você muda o trono, muda o governo. Tudo começa a dar certo. Tudo começa a voltar a encontrar lugar na sua vida, na sua casa, na sua família. Tudo começa a fazer sentido novamente. Então que você possa levantar altar. Um altar de adoração na sua casa. Pastor, eu oro na minha casa. Pastor, eu tenho orado na minha casa. Eu oro na minha casa, pastor. E eu declaro ali as bênçãos do Senhor na minha casa. Querido, orar na sua casa não significa que Deus está governando ela. Orar na sua casa não significa que ali existe um altar para Deus levantado. Bom, todas as semanas nós precisamos reunir a nossa casa em adoração. Toda semana nós precisamos tirar pelo menos um dia para reunir e fazer um altar de adoração na nossa casa. Porque altar é a partir de 2 ou 3. A palavra diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente. Deus só vai governar uma casa que tem uma reunião e um altar levantado para Ele governar. Quando você levanta um altar na sua casa, então você levanta um trono para Deus. E quando você levanta um trono para Deus, Ele começa a governar. Porque altar define trono e trono define governo. Se você levanta um altar de adoração na sua casa, Ele governa a sua casa. Então existem muitas famílias que pensam que já entregaram as suas casas para Deus, que pensam que já deram as suas casas para Deus e não deram, porque nunca reúne no meio da semana para fazer uma reunião em nome do Senhor. Toda casa que é de Deus tem uma reunião acontecendo nela, familiar, restaurando os padrões da família na casa. O governo é de Deus, o sacerdócio está ali. Não seja alguém que desconstrói o padrão familiar, porque o espírito de Jezabel está trabalhando para desconstruir o padrão familiar sobre a face da terra. Mas Jesus Cristo, o espírito da profecia de Elias, o espírito da paz, o Senhor, o Cristo, o seu sangue, vem para desconstruir isso, derrubar o trono de Jezabel quando nós levantamos um altar ao Senhor. Toda vez que você levanta altar, você levanta um trono. E toda vez que você levanta um trono, o Senhor se assenta nesse trono e governa. Onde o Senhor governa, o espírito de Jezabel não pode reinar. Onde é o Senhor que governa, o espírito de Jezabel precisa sair daquilo ali, daquele lugar, daquele ambiente. Então entrega a sua casa para Deus. Como pastor, eu vou te dar uma ideia, eu vou te dar uma dica, aliás. Todas as segundas-feiras nós temos feito um culto familiar. E você pode também entrar com a sua família debaixo dessa bênção. Você não precisa fazer parte da minha congregação para você fazer um culto familiar. Eu falo aqui não como para CNV Balsas, não. Eu falo aqui para a igreja no todo, para todos vocês que aqui me acompanham, amigos, pastores, líderes, discípulos, estão aí. Você pode fazer um culto familiar na sua casa toda semana. Nós escolhemos a segunda-feira para fazer esse culto. Toda semana a nossa congregação, a nossa casa faz um culto em casa. Junta a família, reúne a família e levanta um altar de adoração ao Senhor. Por quê? Porque nós estamos devolvendo para Deus o seu trono na nossa casa, no nosso lar. E onde tem um trono para Deus, a casa que tem um trono para Deus, Ele se assenta e Ele governa. Então o espírito de Jezabel não vai entrar na minha casa, o espírito de Jezabel não vai entrar na sua casa, o espírito de Jezabel não pode reinar onde tem um altar levantado para o Senhor na família. E eu repito mais uma vez, pastor, eu oro na minha casa. Querido, uma coisa é você orar, uma coisa e outra coisa é você levantar um altar para Deus.
Se você não tem um dia na sua casa que você reúne a sua família para louvar o Senhor, compartilhar a sua palavra e orar junto, Deus ainda não está governando a sua casa. É revelador isso, é confrontador. Talvez muitos não gostem de ouvir, mas eu quero afirmar: se você não reúne a sua casa e não faz um culto para Deus familiar, Deus ainda não está reinando, não está governando a sua casa. Importa que todos estejam ali adorando o Senhor em espírito e em verdade. Então você só precisa fazer isso, tirar um dia na semana para que você possa reunir com a sua família, 2 ou 3, 4, 5. Importa que seja a quantidade que seja, a partir de 2 que você reúne para orar junto. Uma casa que ora junto, ela cresce junto, ela permanece firme e ela avança junto. Amém? Então todos vocês que aqui estão comigo, eu quero deixar essa palavra de Deus ao seu coração, para que você medite nisso. Jezabel só vai cair quando for levantado um altar de adoração ao Senhor, quando Deus se assentar novamente no seu trono, no ambiente da sua casa, no ambiente do seu lar. O espírito de Jezabel precisa sair quando Deus está governando uma casa e um lar. Amém? Glória a Deus. Essa era a palavra que eu tinha para você, para alimentar o seu coração. Uma palavra de Deus. Importa muito para todos nós que o Senhor volte a governar nossas casas, que nós entreguemos as nossas casas ao Senhor. E Deus só vai governar uma casa que tem um altar levantado para Ele. E altar não levanta só com uma pessoa, altar levanta com mais de 2. Amém? Que você possa reunir a sua casa toda semana e levantar um altar de adoração ao Senhor. Eu vou orar por você, porque nós estamos num momento, uma palavra profética, uma palavra de destino para a sua família. E eu quero fechar e selar esse momento aqui com oração, porque essa oração vai fazer você ser cheio, inundado da presença de Deus. Você está aqui acompanhado de diversos irmãos, de muitos irmãos, e eu louvo a Deus pela sua vida. E eu quero que onde você estiver, se você puder levantar a sua mão, eu quero orar por você, eu quero abençoar você e eu quero abençoar a sua casa. O Senhor vai reinar, tudo vai dar certo quando o Senhor estiver governando a sua casa. As coisas voltam para o lugar, tudo volta a acontecer novamente da forma que Deus quer. Ele está trazendo a construção do lar novamente. Uma coisa que eu aprendi nessa pandemia é que o Senhor está restaurando nesse tempo muitas coisas que nós perdemos no decorrer da caminhada. E nesse tempo o Senhor está restaurando o padrão familiar. A adoração está acontecendo nos lares. E isso é para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém? Levante a sua mão onde você estiver. Eu quero orar pela sua vida e abençoar você. Senhor, eu agora, meu Deus, uno a minha fé, a fé dos meus irmãos que aqui estão comigo. E eu te peço, Paizinho, que o Senhor venha sobre nós com teu sangue. Que o Senhor venha trazer discernimento. Que o Senhor venha trazer, meu Deus, orientação, sabedoria, meu Pai, clareza aos olhos dos teus filhos. Que o Senhor venha iluminar os olhos do seu entendimento. Que o Senhor venha trazer a tua paz, a paz do teu Espírito Santo, a paz que excede todo o entendimento, a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, a vida de cada servo teu que aqui está, Senhor, e que possam ser tocados nessa hora por essa palavra, por essa oração que nós juntos estamos fazendo, Senhor, porque nós estamos selando em concordância, Pai, agora essa palavra e essa oração, meu Deus, pelas famílias e abençoando as famílias. A casa que o Senhor governa, meu Deus, o espírito de Jezabel não vai reinar, o espírito de Jezabel não vai entrar, não será desconstruído o valor familiar, Senhor, no nosso seio, no seio do nosso lar, no seio da nossa casa, porque o Senhor é que governa nossas casas. O Senhor é que está governando as nossas famílias. O Senhor é que está governando as nossas vidas todos os dias, Pai. E nós estamos aqui para te entregar, Senhor, para consagrar o Senhor. E eu te peço, meu Deus, que aqueles que não tinham esse costume, Pai, de reunir a família uma vez por semana, pelo menos, para levantar um trono de adoração ao Senhor, que o Senhor venha, meu Deus, sobre eles agora, trazendo essa clareza, trazendo a motivação, trazendo força, trazendo, meu Deus, o desejo, Pai, agora em nome de Jesus, que eles venham voltar a fazer e a te agradar, a entregar, Senhor, a ti o lugar correto, o trono que o Senhor precisa para reinar nas nossas casas, e que o teu sangue esteja nos umbrais das portas, esteja nos umbrais dos ombros dos teus filhos, esteja cobrindo a vida de todos eles, para a glória do teu nome santo. Nós oramos, Pai,
e bendizemos o Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa noite, obrigado por essa palavra, que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos que aqui estão, no nome poderoso de Jesus Cristo. Nós te louvamos e te agradecemos por fé, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Palavra abençoada.